qual é a alternativa que eu trago aqui? O famigerado empate no aposta. Aqui a gente tem uma oddzinha 1,62, que é uma odd boa, e a gente vai estar protegido se o Parma der aquela vaciladinha e o jogo for empate. Parma e Monza, outro jogo que será às 11 horas da manhã, tá? O Parma tá ali na metade da tabela, mais ou menos, né? Já a equipe do Monza é a lanterna, né? O Venezia, que era o lanterna, ultrapassou o Monza, que hoje segura a lanterna aí do campeonato italiano. Vamos trazer informações desse jogo na tela. Sábado, 11 da manhã, lá no Minho Tardini, né? A casa do Parma, 18ª rodada do campeonato italiano, Matheus. São dois times cujo momento recente são bem ruins, tá? Mas o Monza é ainda pior, né? O Monza faz uma temporada muito ruim, né, velho? É um time que é uma lanterna da competição. Vamos detalhar melhor, vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena agora. A gente já começa pelo retrospecto recente, 7% de aproveitamento do Monza, 4 derrotas seguidas, e o Parma só tem 20%, uma vitória nos últimos 5 jogos, perdeu as outras 4 partidas também. Um vem de 3 derrotas seguidas e outro de 4 derrotas seguidas. E sofrendo muitos gols, a gente vai observar isso aí recentemente, logo mais. O Parma, que está em 17º, não está na zona de rebaixamento, né, porque o futebol italiano é diferente do Campeonato Brasileiro, que a gente está acostumado, isso. Não é um Z4, é um Z3, mas está ali apenas um ponto à frente do Cagliari, que é o time que abre a zona. E o Monza, nosso querido Monza, apenas o lanterna com 10 pontos em 17 jogos. Isso é um jogo com confronto direto, né? Para o Monza aí diminuir a distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e o Parma, se perder, tem uma boa chance de entrar na zona de rebaixamento. Até estava no meio da tabela, né? Até algumas rodadas, mas essa sequência negativa acabou fazendo o Parma descer aí na tabela de classificação. Vamos para os jogos recentes, né? Da equipe do Parma. Onde jogou o Adriano, né? Adriano Imperador jogou no Parma, sim, né? O primeiro time dele. O Parma é gigantesco. O Parma é campeão da Copa da UEFA, antiga Europa League, né? Ali no final da década de 90. Mas vem mal, né? 5-0 para a Roma, perdeu. Aí perdeu em casa para o Hellas Verona 3-2. Aí perdeu para a Inter de Milão 3-1, resultado mais aceitável. Teve uma boa vitória. A última vitória foi em casa contra a Lazio, o time que está ali no G4, 3-1. Mas antes perdeu para a Atalanta, 3-1. Venceu fora de casa o Venezia, né, que é o lanterna, por 2-1. Eu relativizaria um pouco o fato de que, assim, ele teve uma sequência dura, tá? Recentemente. Perdeu ali para a Atalanta, que mesmo sendo em casa, é um placar ok, pode aceitar, digamos, né, pelas condições aí, a discrepância. Ele vence a Lazio, que foi um jogo muito difícil, aí ele perdeu para a Inter de Milão fora, resultado ok. O grande vacilo foi perder em casa para o Hellas Verona. Ao meu ver, foi esse jogo aqui que destoou muito, e aí isso aí engatou para tomar um 5-0 da Roma, e aí 3 derrotas seguidas já não é algo nada aceitável, né? Mas se ele ganha ali do joguinho do Hellas Verona, cara, já estaria bem mais confortável do que está hoje, né? Mas assim, a gente observa que a defesa vem deixando muito a desejar recentemente. Ele tomou gol nos últimos 10 jogos. Cara, e nos últimos 3 ele sofreu 11 gols aí. Isso. E o Monza, que não é muito diferente, né? A gente vai pior, ver aí, né? Ainda é pior, né? Porque vem de 4 derrotas seguidas, perdeu para a Juventus, perdeu para o Lecce, perdeu para a Udinese e perdeu para o Bolonha. Nos últimos 3 jogos ele deixou um gol, né? Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Pois é, mas é um time que, velho, não dá pra confiar em nada aqui a favor do Monza, tá? A última vez que o Monza venceu um jogo foi um 3-0 fora de casa contra o Hellas Verona. E a última vez que não tomou gol também. Exatamente. Aí a outra vitória ali, que foi contra o Breccia, foi pela Taça da Itália, foi o único jogo que ele venceu no Campeonato Italiano. Porque além desse foram 7 empates, salvo engano, né? Tem 10 pontos. Isso. Isso mesmo. Foi a única vitória que o Monza teve na temporada da Série A italiana, foi esse 3-0 em cima do Hellas Verona, fora de casa, de resto não venceu nenhum jogo. Muito bem, momento Bet Nacional agora na tela, né? Já trouxemos informações das duas equipes. E aí, velho? Cara, odds altas, né? Odds altas. O que mostra que é um jogo difícil. Assim, vamos lá. O Parma não é um time que passa lá essa confiança toda, beleza? Mas tem mais time do que o Monza. Acho que o Parma não perde. É muito sobre o momento. Eu diria que essa odd do Parma ela tá alta muito por causa do momento da equipe, né? O momento não é muito bom, obviamente. São 3 derrotas seguidas. Mas como a gente disse, pegou uma sequência dura, velho. Num recorte aí dos últimos 6 jogos, salvo engano, ele pegou a Roma fora, pegou a Inter de Milão, pegou a Atalanta, né? Então, assim, jogos complicados. O jogo realmente que ele deu uma vacilada grande foi a derrota em casa pro Hellas Verona por 3-2, tá? E que ainda assim vendeu caro essa derrota, deixou 2 golzinhos ali. Então, vamos lá. Vitória do Parma seca, eu não confio. Mas eu acredito bastante que o Parma tem bem mais chance de vencer do que o Monza. A gente tá falando de uma equipe aqui, o visitante Monza, que só tem uma vitória na Série A italiana em 17 jogos. É muito pouco, pelo amor de Deus, uma vitória em 17 jogos. Então, já que a odd do Parma tá tão grande, mas que o Parma não passa essa confiança toda para ir seco na vitória, qual é a alternativa que eu trago aqui? O famigerado empate no aposta. Aqui a gente tem uma oddzinha 1,62, que é uma odd boa, e a gente vai estar protegido se o Parma der aquela vaciladinha e o jogo for empate. Lembrando, o Monza só ganhou um jogo na temporada do futebol italiano, então a gente não acredita que o Parma vá conseguir perder. Se for empate, estamos protegidos, dinheiro reembolsado. E se o Parma vence, se o favoritismo se comprova, aí sim é dinheiro no bolso.
Muito bem, então 50 aí no empate, anula a aposta a favor do Parma, né? Eu acho que é favorito jogando em casa. Eu acho que é uma boa. É favorito. É uma boa. A gente tem é um jogo que talvez para ao vivo seja interessante também, né? Mercado de gols, né? São duas equipes que sofrem muitos gols, então é um mercado aí para vocês ficarem de olho, mas eu acho que a aposta pré-jogo mais segura é essa aí mesmo. Sim. Porque se baixa o Parma em casa, não perder para o Lanterna. Aí Então, a gente porque a gente não perde tá dinheiro. protegido ali. Exato. Eu acho que uma vitória, eu acho que depois de 3 derrotas seguidas, o Parma deve se reabilitar aí no campeonato italiano.